E nós te agradecemos. Ó Pai, receba este culto, receba, Pai, nosso clamor, receba, Pai, que cada filho teu saia daqui regozijado e em paz e cheio do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos. Aleluias. Exalte o dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, ó, não falhou nem vai falhar. Ó, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. És cego, crê que tu verás, és mudo, crê que vais andar. És surdo, crê que ouvirás, és coxo, crê que vais andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai sarar. Ó, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Ele sofrer dois pulmões de febre, o coração e tosse nele, lesão de pele deploração. Sararei, sararei da oração. Ó, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e verei as maravilhas do Senhor. Irai a pé, gozarei as grandes bênçãos do amor. Vem a quem rendemos o louvor. Ó, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, pois Jesus Cristo tem poder pra num momento nos curar. Glória
glória a Deus, que é poderoso pra sarar. Oh, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Aleluia. Irmãos, abrissem vossas Bíblias no livro histórico do Antigo Testamento, livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, na nossa ordem cronológica. E vamos ler o capítulo 7. Glória a Deus. Josué fica depois do Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros. Vem Josué, capítulo 7. Vamos ler o versículo 1 e alguns versículos. Certo que nós vamos meditar nos versículos 19, 20 e 21 nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Amém. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. E assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram daqueles alguns 36, seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na cidade. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Amém. Queridos, oremos ao Senhor em gratidão pela palavra nesta noite. Convido o missionário irmão Joimar Araújo que faça oração de gratidão a Deus. Soberano, maravilhoso Deus e eterno Pai, cuja presença nós estamos nesta noite, Deus. Ó Deus maravilhoso, nós damos graças, Senhor, nesta noite, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Deus amado, nesta noite aqui se encontra a Tua igreja, o Teu povo, que vier à Tua casa nesta noite para glorificar e exaltar o Teu santo, bendito e maravilhoso nome. Ó Deus eterno, neste momento nós pedimos a Tua bênção especial sobre todos aqueles que nesta noite irão louvar o Teu nome, sobre aqueles que irão fazer uso da Tua palavra, Senhor. Deus, nesta noite estende as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, o nosso bairro, a nossa cidade, sobre o nosso país, a nossa nação, Deus. Ó Deus maravilhoso, fica
conosco, toma o primeiro lugar desse trabalho nesta noite, Senhor. Venha abençoar a tua obra, Senhor Deus, aqui nesta cidade. Ó Deus maravilhoso, tudo nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Boa parte da tarde estudando a palavra de Deus, mas na verdade eu quero dar uma continuação do estudo bíblico que eu comecei a falar para os irmãos na quarta-feira passada, quando eu falei para os irmãos sobre a fidelidade de Deus para com o povo de Israel. E hoje, dando continuidade à história sagrada, de forma bem resumida, depois nós continuamos, quero falar para os irmãos sobre a confissão e as consequências do pecado de Acã, esse personagem bíblico que aparece no capítulo de número 7, no capítulo de número 8 de Josué, muito especialmente aqui no capítulo de número 7, quando a Bíblia fala, dá uma atenção, ainda que de forma negativa, para ele, e que nos traz N lições para nossas vidas espirituais, para que nós não possamos cair no mesmo erro, um erro que foi muito prejudicial para a sua alma, para as coisas que ele tinha dentro da administração. Os irmãos estão aqui, inclusive o irmão Manuel estar aqui, professor também de administração, chamado de os stakeholders, aqueles que estavam em volta dele. Tudo que se relacionava a ele foi de forma prejudicada por causa do pecado dele. A família dele foi prejudicada também. E eu gostaria de falar aos irmãos sobre isso nessa noite. Os irmãos sabem que Josué, quando recebeu a missão de conduzir o povo de Israel para atravessar o Jordão, em uma época de cheia, meus irmãos, era mais ou menos meses de março, abril, onde o rio Jordão é cheio, aquele rio que tinha mais ou menos cerca de 20 a 30 metros de largura e cerca de 5 metros de profundidade. E estava na época de cheia, da cega. Como atravessar esses milhares de irmãos a pé enxuto, atravessar o Jordão? Que desafio grande para aquele homem de Deus. Mas Deus prometeu
Aleluia. E Deus fez um milagre, onde, assim como o Mar Vermelho, as águas se abriram, as águas do Jordão também se abriram, e o povo de Deus passou de pé enxuto a conquista das terras de Canaã. Vale lembrar que quando Josué assumiu o povo, ele conquistou mais de 60 cidades, ainda no outro lado. E agora, meus irmãos, quando passa ao atravessar o Jordão, o primeiro desafio dele era a cidade de Jericó, uma cidade conhecida pelas suas grandes muralhas. Era quase que aos olhos humanos impossível entrar na cidade de Jericó, senão pelas portas. Muralhas de 6 a 7 metros de largura, muralhas, meus irmãos, aonde eles se garantiam, estavam cerrados, trancafiados, porque já tinham ouvido falar das grandezas que Deus tinha feito para com o povo de Israel, e Israel estava ali para conquistá-la. O que aconteceu? Deus deu estratégias a Josué, coisas que parecem ser loucuras, mas é assim que Deus usa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Não vou falar sobre Jericó nessa noite, o nosso tema é outro, mas eles entraram ali, meus irmãos, só que Deus disse para eles: tudo que está nessa cidade relacionado a ela seja anátema. Vocês não vão trazer despojo nenhum de Jericó. Eu não permito isso, a não ser alguns utensílios que são consagrados ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Como a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Somente isso. Mas tudo deverá ser destruído. E assim foi. O povo de Israel, meus irmãos, saqueou aquela cidade, queimou tudo. E agora é a vez de Ai, uma cidade menor, cidade de 8.000 habitantes, cidade com poucos guerreiros para a batalha. Josué, como homem experiente, manda alguns espias, e os espias vão, olham a cidade e traz um relatório para ele dizendo: não é preciso mandar muita gente, mande apenas 2 a 3 mil guerreiros e nós vamos dar conta desta cidade. E Josué, experiente, mandou 3.000, meus irmãos. Mas quando chegaram, diz o texto sagrado, versículo de número 1 do capítulo 7, isso aqui é triste, irmãos. Alguns capítulos da Bíblia são tristes, algumas coisas são tristes, e aqui é uma tristeza grande, quando o Senhor fala: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Aí cita o nome do irmão da tribo de Judá, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quem pecou, irmãos, que tomaram do anátema, dentre os filhos de Israel? Foi toda a nação de Israel que pecaram? Sim ou não? Estamos no estudo bíblico. Os irmãos trouxeram caneta e papel, Bíblia aberta. Não vou pregar, eu estou trazendo uma palavra de ensino para os irmãos. Apenas um homem pecou, mas Deus diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E dentro do contexto sagrado do capítulo 7, não vamos lê-lo por causa do tempo, mas o versículo 12, Deus chegou a dizer que todos estavam amaldiçoados. E Deus disse: não sereis mais convosco.
se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Aí Deus disse para Josué: levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel: anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tirareis o anátema no meio de vós. Ao versículo 15: e será que aquele que for tomado com anátema seja queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Veja, meus irmãos, o perigo do pecado daquele homem. Mas Deus é misericordioso. Deus deu, acredito que a palavra do conhecimento da ciência, estudamos domingo passado na EBD, para Josué. E Deus falou com Josué, Josué falou com Deus. E Deus, irmãos, revelou quem tinha. E Josué foi na tribo certa, não sei como, mas ele foi logo na tribo de quem havia escondido o pecado, na tribo de Judá, e foi na família de Acã, o homem que fez loucura em Israel. Ao versículo 19: então disse Josué a Acã. Irmãos, olha o amor de um líder. Olha como aquele homem, general, na frente, mas era um homem amoroso. Olha o versículo 19: disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, como faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês como é perigoso ocultar pecados diante de Deus. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Versículo 21: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-o, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Queridos, ainda com a Bíblia aberta, essa confissão de Acã, ela revela 3 passos bastante conhecidos que levam o homem à queda. Isso aqui não é coisa nova. No Novo Testamento nós vemos isso. Desde o princípio, isso aconteceu também com Eva, ali no Jardim do Éden, do capítulo 3, versículos 1 a 7, os irmãos verão. Nós vemos aqui 3 passos bastante conhecidos que levam à ruína. Anote aí. Primeiro, viu. Olha o versículo de número 21. Quando vi entre os despojos. Aí Deus tinha dito lá: queima tudo, porque tudo é maldição, é anátema. Não aproveite nada, a não ser alguns utensílios para colocar na casa do Senhor, mas o restante nada. E Acã, irmãos, de forma sorrateira, de forma escondida, pensando que enganara ao povo de Israel, ao Josué, e de fato enganou, que ninguém viu. Mas o Deus que está no céu ninguém engana. Ele é o Deus que conhece todas as coisas, é o Deus que tudo vê. Os olhos deles estão em toda a terra, ninguém pode esconder diante dos olhos do Senhor. Aleluia.
e ele diz: Josué, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Irmãos, um ciclo naquela época correspondia a 200 gramas. O que é que ele guardou? 200 ciclos equivaleria a 2,4 gramas, quase 2,5 quilos de gramas de prata. Uma cunha de ouros no peso de 50 ciclos era quase 600 gramas de ouro. Mas era muita coisa em prata e em ouro nos dias de hoje. E aquele homem conseguiu esconder. Aí entra, meus irmãos, a concupiscência dos olhos. Eu vi. Segundo, ele diz: cobicei. Ele cobiçou. Olha bem o versículo: cobicei-os. Terceiro, ele pegou o que não era dele. Aleluia. Diz o texto: e tomei-os. Marque aí no versículo 21. Viu, circule, viu, verbo ver, circule aí, cobicei-os, do verbo cobiçar. E terceiro, tomei-os. Verbo tomar, ele pegou o que não era dele. Aí Deus nos traz, irmãos, 3 grandes advertências para nós. Primeiro, viu. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vemos. Nosso olho. Jesus disse que os nossos olhos são como luz para o corpo. Ele nos alerta sobre a importância de nossos olhos serem protegidos do mal. Ele falou em Mateus capítulo 6, versículo 22, anote aí, que os olhos são candeia do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Será bom. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então devemos ter muito cuidado com aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, porque o pecado, ele pode entrar pelos olhos, aquilo que visualizamos. Por isso que o salmista Davi, ele dizia: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Está no Salmo 119, versículo de número 37. Eu conclamo a igreja nessa noite que façamos essa oração, meus irmãos. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu lembro-me de Jó, meus irmãos, no capítulo 37, quando ele disse: fiz um concerto com meus olhos. Fiz um concerto com meus olhos. Como, pois, fixaria numa virgem, numa mulher? Ele fez o concerto com os olhos dele. É por isso que o salmista, no Salmo 118, ele orava dizendo: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Quem pode glorificar o nome do Senhor para sempre? Querido, vigiemos através dos nossos olhos. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Aí vamos adiantar aqui: cobiçou. Sabe o que é a cobiça, irmãos? Acã, ele viu aquele despojo lá, começou a pecar. Depois cobiçou no coração. A cobiça no coração é o pecado secreto do homem.
É o pecado secreto do coração. Eu acho que do decálogo, do 10 mandamentos, a cobiça é o único que está ali dentro do homem e que ninguém vê, ninguém sabe, de forma nenhuma. É o desejo de querer possuir aquilo que é alheio, aquilo que não é nosso. O cobiçoso, em vez dele se deleitar naquilo que recebeu de Deus, de se contentar com aquilo que Deus deu para ele, movido pela ganância insaciável, busca ter o que pertence ao próximo. Irmãos, cobiça é pecado. Nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus tem nos abençoado, porque senão é um pecado que vai nos levar a desejar a casa do próximo, a desejar o cônjuge do próximo, a desejar os bens do próximo. E tem gente assim, meus irmãos, que não pode ver o próximo prosperar, que quer acompanhar o próximo também, materialmente falando. Ele não tem condição para isso, e às vezes se entra em coisas terríveis na questão econômica, porque o próximo tem e ele acha que deve ter também. Cobiça é pecado. Acã olhou aqueles utensílios ali, cobiçou, guardou no coração, pegou, tomou, pegou aquilo que não era dele. E isso também revela que ele usava um método inadequado de lidar com o pecado. Sabe o que ele fez? Diz o versículo 21, tentou escondê-lo. Ele tentou esconder. Isso é terrível. Pecado, queridos e amados irmãos, a gente não pode esconder pecado. Não pode esconder pecado. Se pecar, o caminho da vitória é a confissão. A quem? Ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcança a misericórdia do Senhor. Quem tem misericórdia de Deus aqui, levante a mãozinha e diga glória a Deus. A palavra nessa noite é assim, irmãos, é de advertência para nossas vidas espirituais, nesse personagem aqui, Acã. Agora vamos ver as consequências. Certamente Acã, já vou encerrar, só mais 5 minutos. Ele descobriu, irmãos, que o pecado é uma emoção passageira. Houve a emoção de obter alguma coisa secretamente. Ele teve a emoção de conhecer uma coisa que os outros não conheciam. Talvez foi até mesmo o inimigo que colocou no coração dele, como fez com Eva. Capítulo 3 de Gênesis, só para os irmãos entenderem melhor, por favor, abram vossas Bíblias. Glória a Deus. Vamos ver o perigo, meus irmãos, como o inimigo faz para tirar aquilo que Deus nos dá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esse disse a mulher, a serpente, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore no jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não comais. Só que aqui, irmãos,
Deus não disse, nem nele tocareis. Aqui a mulher já inventou, a mulher aqui já mentiu. Deus não disse não tocareis, aqui ela colocou não comereis e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, aqui a serpente já está chamando Deus de mentiroso, que Deus não disse isso. Certamente não morrereis. Deus disse: morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ela comeu, e ele comeu com ela. Só para os irmãos verem que o que aconteceu com Acã, aconteceu também com Eva, consequentemente com Adão, lá no jardim do Éden. Pecado com os olhos, a cobiça e as consequências. Acã aqui teve a emoção de conhecer uma coisa que os outros não conheciam. E às vezes o pecado é assim, irmãos. O inimigo coloca uma coisa linda na frente da gente. Às vezes a gente fica cego, se nós não vigiarmos, ficaremos cegos. Ele coloca assim imagens lindas, coisas belas, bonitas, para que o homem olhe, se encante, cobice e caia. Com certeza ele teve a emoção de conhecer uma coisa que os outros não conheciam. Ele teve a emoção de ser procurado, finalmente chegou a emoção de ser o centro das atenções, de ser a manchete do dia, porque não há nada encoberto diante de Deus. E aí vem a advertência para nós, falando para nós aqui nessa noite: há pessoas dispostas a trocar suas vidas por estas compensações que são passageiras, que não valem nada. A emoção teve vida curta. O que ele fizera foi logo descoberto por todos. O que ele havia escondido foi rapidamente manifestado a toda a nação de Israel. Ele fez coisa feia. Aquilo que ele considerou valioso, agora ele mostrou-se impotente para ministrar-lhe, quando ele caiu em si, e quando Deus mostrar o pecado dele. Aquilo do que ele teve orgulho tornou-se agora vergonha. Sua alegria transformou-se em tristeza. Sua emoção momentânea terminou numa morte violenta, cruel. Com ele pereceu tanto aquilo que ele havia roubado, quanto que era legitimamente seu. Ele recebeu o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Ele morreu como aquele rei, lá de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Jeorão, né? Morreu sem deixar saudades. Coloque ele fora aí, a queimar ele, tudo que pertence a ele. Aí surge a pergunta: será que a família dele foi queimada? Fica uma incógnita. O texto em si, na minha versão aqui, deixa um pouco vago sobre isso. Eu já não entro nessa parte aí, porque, meus irmãos, os filhos de Corá, quando esse pecou, se rebelou contra ele, a terra o engoliu. A Bíblia diz que foi ele, mas os filhos de Corá não foram com ele. Não foram com ele. Deus os preservou. Mas aqui, meus irmãos, o final deste homem foi triste. O que quer nos dizer isso? Para encerrar, esse evento, irmãos, evidencia o princípio do que somente aqueles que vivem vida submissa diante de Deus, esses sim recebem
a ajuda do Senhor. Aleluia. Você quer a ajuda de Deus na tua vida? Viva debaixo da graça de Deus, submisso à palavra de Deus, aos ditames de Deus, ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu anotei, meus irmãos, uma linda frase de Alexander McLaren, estudando esse texto sagrado, quando ele disse o seguinte: que as vitórias da igreja são alcançadas muito mais por sua santidade do que por seus talentos, seu poder de mente, cultura, riqueza, eloquência ou similares. Suas conquistas são as conquistas de um Deus que habita nela. Queridos irmãos, a nossa peleja aqui na terra não é somente nossa, nós pelejamos pela bandeira do Senhor. A nossa guerra é a guerra do Senhor. Nós lemos ontem a linda história de Débora. Na continuidade, eu vou falar para os irmãos sobre essa mulher também, Débora. Meus queridos irmãos, quando Deus chegou para ela, para Baraque, e Deus disse assim: essa guerra é uma guerra do Senhor. Nem disse que era de Israel, nem disse que era dos governadores da época. Depois que Josué faleceu, até o reinado de Salomão, entra-se a história dos juízes, ou os governadores de Israel. Meus irmãos, mas não era guerra deles não, a Bíblia diz que é do Senhor, e foi de uma forma maravilhosa que Deus venceu aquela guerra contra Jabim, o grande líder ali, contra Israel, como também, meus irmãos, contra Cícera, que era o capitão do exército de Jabim, com 900 carros de ferro. Deus tem seus métodos ali, de uma forma maravilhosa, de mandar chuva, vendaval, e todos eles serem destruídos, e o capitão foge, e o capitão é morto por uma mulher também. Glória seja dada ao nome do Senhor, para cumprir-se a palavra de Débora, quando ele disse que a honra, Baraque, não é tua de forma nenhuma, é de mulher, e morreu pelas mãos de uma mulher. Mas depois você conta para os irmãos depois. Moral da história: a nossa guerra, meus irmãos, é do Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor peleja por nós. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que é que vai nos fazer vencer nessa batalha espiritual? É a nossa vida de santidade, de integridade, a nossa vida de comunhão com Deus, porque se tiveres comunhão com Deus, Deus é contigo, a vitória é nossa, e tu vencerás em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Acã desobedeceu, se recusou a se submeter à vontade, ao plano de Deus, por isso foi derrotado. Meus queridos e amados irmãos, eu acho que a vida de Acã simboliza, ilustra-se aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa vida pertence ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas eu encerro aqui dizendo para você, anote isso aí. Olhe para mim todos vocês, anotem isso aí. Um homem pode contaminar uma comunidade, tanto para o bem como para o mal. E Paulo, meus irmãos, ele dá essa ideia em um cuidadoso desenvolvimento em sua carta aos Coríntios. Estamos estudando na escola dominical, no capítulo 12, versículo 26, quando ele diz: de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Que Deus nos abençoe, que não padecemos. Não é prazer de Deus ninguém padecer.
Não é prazer de Deus, irmãos, assim como não é prazer de Deus a morte do ímpio, ainda mais de um servo seu aqui na terra, um filho seu, aquele que faz parte da sua igreja aqui na terra. Irmão que está com dificuldade, com problema, se você estar assim, o corpo também vai padecer juntamente com você. Por mais simples que seja um membro, é importante no corpo de Cristo, todos são importantes. Queridos e amados irmãos, mas quando um membro é honrado, quando Deus te abençoa, o corpo também se levanta e glorifica o Deus dos céus pela tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, irmãos, conservemos uma vida de comunhão com o Senhor. Fiquem de pé, todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Alguém quer fazer uma aliança com Deus nessa noite? Faça aliança com Deus nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Alguém quer se voltar para Deus nessa noite? Deixa Deus tocar no teu coração, porque nessa noite Ele tem misericórdia de ti, Ele tem compaixão de ti. Coloque a mãozinha no seu coração, feche os teus olhinhos. Aleluia. Se tens alguma confissão, meu irmão, confessa a Jesus nessa noite. Confessa ao teu Deus nessa noite. Diga a Deus: não deixe-me errar, não deixe-me fracassar, não deixe-me pecar com os meus olhos. Tira de mim toda a cobiça do meu coração. Não deixe eu esconder problemas sérios na minha vida. Faça uma oração ao teu Deus. Convido o irmão Manuel, chega até aqui, irmão Manuel. Se você quiser vir com a sua esposa, sua família, venha receber a oração da igreja nesta noite, em nome de Jesus. Oh, Shuriandalaia, Cantalaia, Debalá. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Luiz, fique perto do irmão Manuel, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão Manuel, irmãos, pede a reconciliação dele nesta noite maravilhosa. A igreja quer orar por ele. Digam glória a Deus. Oh, igreja amorosa, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, todos vocês, em nome de Jesus de Nazaré. Estenda vossas mãos. O Deus da graça estar aqui, o Deus de poder estar aqui, o Deus da glória estar aqui. Bendito seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, Senhor, eu te peço, santifica a tua igreja. Senhor, proteja-nos dos males desta vida, proteja-nos, ó Pai, das invertidas do adversário. Perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, ó Deus, nós confessamos a Ti nesta noite. Tira de nós tudo aquilo que não agrada o Teu nome, ó Senhor eterno, e nos santifica em Ti para a glória Tua. Eu oro de forma especial pelo Teu servo, irmão Manuel, que pede oração, Senhor, a sua reconciliação contigo nesta noite. Tu és o Deus que sabe, conhece e vê todas as coisas. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoa-lhes agora todos os pecados. Escreva o nome dele no teu livro novamente. Que o teu sangue, Senhor, passe nesta vida, nesse coração. Abençoa este homem, Senhor, nesta noite, que recebe a imposição de mãos da tua igreja. Deus eterno, encha-o do teu Espírito Santo nessa noite. Encha-o da tua graça nesta noite.
ó Senhor, para que seja um instrumento vivo nas tuas mãos, para a glória do teu santo nome. Abençoa a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Brinda com teu sangue, brinda com a tua graça. Oh, que a unção do teu Espírito esteja sobre eles. Conceda-lhes, Senhor, vitória em tudo, para que sejam bênçãos, para que sejam prósperos, para que cresçam e para que o teu nome seja glorificado através da vida deles, como também através da vida da tua igreja, meu Pai. Tudo nós te rogamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. A igreja diga amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, eu sei, Senhor, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, Senhor, com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Também na oportunidade eu quero agradecer a cada um dos irmãos que nos ajudaram, irmã, a Luza, a todas as irmãs, Ivan, Laurisa. Nós só temos a agradecer a Deus, porque em todos os momentos da nossa vida a gente sabe que temos o cuidado do Senhor. Há 21 anos, quando nós deixamos a nossa cidade, que viemos para cá, nós viemos para este bairro, e nós aqui somos uma família, e
temos colocado a nossa casa, a nossa vida nesta congregação. Então, ver a cada um dos irmãos estar aqui novamente com vocês é gratificante, é maravilhoso estar aqui de volta com os queridos e amados irmãos. E acima de tudo, eu quero louvar a Deus pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos. E quero dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, todo o culto, toda a adoração, tudo que Ele fez na minha vida. E eu só quero dizer muito obrigada. Obrigada mesmo a cada um dos nossos queridos e amados irmãos por estender a mão a mim e porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão especial. Muito obrigada, que Deus abençoe as vossas casas, os vossos celeiros, as vossas vidas, que não lhes falte nada. Que a bênção do Senhor esteja sempre sobre as vossas vidas, concedendo a cada um de vocês aquilo que vocês desejam, aquilo que está no seu coração. Que a palavra do Senhor, ela venha fazer em você guarida a cada momento. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus ajude em tudo. Em tudo. Se hoje nós estamos aqui, queridos e amados irmãos, não pensem que é porque nós merecemos, não. Mas é porque o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós aqui nessa noite. Quantas pessoas, até de outras congregações, que também não tiveram esse mesmo privilégio. Não quero aqui dizer para você que nós estamos isentos, não, nós nos cuidamos, nós nos protegemos, mas a partir do momento que nós também confiamos no Senhor, nós temos a certeza absoluta que se nós podemos fazer tudo, mas se o Senhor não guardar a nossa casa, se o Senhor não guardar as nossas vidas, de nada valerá. Mas o Senhor tem guardado a cada um de nós. E por isso nós estamos felizes, nós estamos agradecidos a Deus. E que você seja e sinta, mesmo que você tenha passando por um problema, por uma dificuldade tão grande, que você possa pensar, meu Deus, parece que eu estou só. Saiba, você não está sozinho. O nosso Deus, Ele está com você para te dar a vitória. Mas é no momento certo, no tempo dEle, na hora dEle. E eu quero dizer para vocês, queridos, sei que o nosso horário já foi, mas eu quero dizer para você que durante esse período que nós passamos, eu vi a mão do Senhor estendida na minha casa. Porque está bem aqui minha filha Giovana, e durante todo esse período, ela esteve sempre comigo. Sempre comigo. Nós não nos separamos, mas ela estava aqui. Meus filhos, meu esposo fizeram exame, mas o Senhor nos guardou, glória a Deus. E eu fico feliz porque o Senhor foi como se Ele colocasse um muro de fogo ao meu redor, somente eu. Mas os meus filhos, a minha casa estava protegida por Deus. Então, muito obrigada pelas vossas orações. Eu sei que isso é fruto de oração. Durante essa campanha que nós passamos, nós sempre oramos pedindo ao Senhor a proteção de Deus sobre as nossas vidas, sobre esta área de trabalho, sobre as vidas de cada um dos nossos irmãos. E nós temos visto sim a mão do Senhor estendida sobre a casa de cada um dos amados irmãos. E se nós estamos aqui é para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, e por onde você Eterno andar, Deus, você é bênção Pai de Deus. Celestial, neste momento e nesta hora, ó Deus querido, aqui estamos diante da Tua presença, agradecido por tudo que ouvimos, por tudo que presenciamos nessa noite. Meu Deus e meu Pai Celestial, estamos aqui nesse momento agora, agradecido, meu Deus, por este culto abençoado.
Em nome do teu Filho amado Jesus, queremos te apresentar a família pastoral, meu Deus, aqui, que ora completa 23 anos de matrimonial, de união. Meu Deus e meu Pai Celestial, abençoa cada membro desta família. Toma em tuas mãos, abençoa grandemente, derrama da tua graça, derrama do teu poder e do teu Espírito Santo. Ó Deus, como também, Senhor meu Pai, oramos pelo irmão Luiz Moreira, que irá, Senhor, sábado viajar ali para a sua cidade. Abençoa todo o trajeto, todo o percurso, meu Deus, a sua estadia ali, esses dias que ele irá passar. Toma em tuas mãos, Senhor, abençoando grandemente. Como também, Senhor, meu Pai, o Rai Costa, meu Pai, que foi acometido de um AVC. Meu Deus e meu Pai Celestial, nesse momento, visita ele ali naquele hospital. Meu Deus e meu Pai Celestial, trabalha toda aquela lado dele que está, meu Deus, amortecido. Meu Deus, que foi acometido por essa enfermidade, restabelece os tendões, os nervos, a circulação sanguínea possa voltar a circular e ele possa voltar a mexer os membros do seu corpo, em nome de Jesus também, meu Deus. Em nome, Senhor, meu Pai, do Neto Gomes, Senhor, eu te apresento todos os demais, Senhor, que estão com esse vírus, em nome de Jesus Cristo, em nome dele, meu Pai Celestial, nós declaramos, Senhor, nesta noite, nesta hora e nesse momento, que esse espírito de mortandade que se encontra sobre o espaço sideral, locado nesta cidade, possa bater em retirada agora, em nome de Jesus. Assim como ele veio, assim como ele adentrou, vindo através de alguma pessoa, ele possa agora bater em retirada, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, espírito de morte, seja agora repreendido no nome do poderoso Deus, no nome do poderoso Jesus Cristo. Em nome de Jesus, brinda todos os enfermos, todos que estão covidados, que estão com esse vírus. Em nome de Jesus, visita as casas, nos bairros, aonde quer que esteja, meu Pai, que seja agora repreendido em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todas e todos, agora e sempre. Está encerrado, irmãos, mãozinha no coração. Cumprimente o seu irmão em nome do Senhor. Irmãos,